E aí? E aí, galera? Bom dia. Massa? Bom dia, Natália. Bom dia, Isabela. Bom dia, Anthony. Bom dia, galera aí que tá aí. Lívia também. Vamos lá, galera. Hoje nós estamos de termo... Já começamos a falar um pouquinho de termodinâmica, já começamos a falar um pouquinho sobre trabalhos de energia. Vamos só recapitular um pouquinho para a gente introduzir hoje a primeira lei da termodinâmica e, se possível, falar da segunda. Meu slide aqui tem 26, são 26 slides. Acredito que vai agarrar um pouquinho aqui. Eu vou resolver algumas questões com vocês, né? Mostrar para vocês algumas resoluções, como que a gente faz para resolver algumas questões, tá? Algumas questões, mas acredito que vai ser bem suave para a gente. Eu tenho que mandar esses slides para vocês também, me lembra? Então hoje, primeira lei da termodinâmica, vamos recapitular o que nós discutimos já sobre trabalho exercido por um gás, né, para a gente poder entender da onde que está vindo isso aí, né? Da onde que está vindo esse trabalho, como é que está acontecendo, tá? Nós precisamos entender isso aí. Então, a princípio, eu quero que já discutir isso com vocês, mas só para recapitular, eu quero que vocês lembram. Cara, eu vou de boa. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, mas eu só posso usar essa fórmula quando a minha pressão for o quê? Constante. Nós aprendemos que quando a pressão não for constante, em situações diferentes disso, nós aprendemos que nós sempre teremos um gráfico associado a isso aqui. Vamos colocar um gráfico aqui para ficar um pouco melhor. Nós vamos ter um gráfico associado a isso. E quando eu tenho um gráfico, aí depende, a pressão pode ser constante ou não, eu vou sempre aplicar, eu posso aplicar sempre as mesmas situações. Então, para uma situação que o trabalho não for, a pressão não for constante, pensar numa situação assim, né, aonde eu tenho as legendas do meu gráfico vai ser sempre pressão, volume, PV, eu vou calcular a área dessa figura aqui, ó. Então, a área dessa figura limitada pelo sempre, gente, sempre eixo das abscissas com o meu gráfico, essa área aqui, ó, essa área aqui, ela é numericamente igual ao trabalho de um gás. Sempre numericamente igual ao trabalho de um gás. Sempre numericamente igual ao trabalho, tá? Galera, e aí, eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Se ela é numericamente igual ao trabalho, então vamos dizer que eu saí daqui e vim para cá, vamos supor que aqui é meu ponto A e meu ponto B, né? Pensando assim, suponhamos que eu fizesse um trabalho diferente agora. Vou pegar um azul aqui. Então vocês estão percebendo que eu saí de A e fui para B por dois caminhos diferentes? Então quer dizer que vou chamar esse trabalho aqui de trabalho 1 e vou chamar isso aqui de trabalho 2. Será, professor? Galera, eu posso fazer trabalho com W? Também é utilizado, tá? Trabalho de 1. Será que é igual ao trabalho de 2? Será que essa é uma ciência verdadeira? Não. Para termodinâmica, o trabalho de um gás depende da trajetória, depende dos processos que eles foram feitos. Então, isso aqui, ó, os trabalhos, como 1 e 2 tiveram trajetos, caminhos diferentes, eles serão trabalhos diferentes.
E aí que está, né? Toda a busca do século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, para eu criar cada vez motores mais eficientes, alterando algum ciclo, alterando algum dispositivo, alterando a quantidade, para que eu possa ter um trabalho mais eficiente com gasto menor de energia. Então, essa foi a magnitude da termodinâmica, que se eu tenho um trajeto diferente, eu tenho trabalhos diferentes. Então, não posso jamais dizer que o trabalho de um é igual ao trabalho de dois, porque eles tiveram caminhos diferentes. Diferentemente, lá na mecânica, que o trabalho independia da trajetória, porque o trabalho era força vezes deslocamento. Não sei se vocês lembram disso. Agora, para um gás, não. O trabalho depende, sim, da trajetória, de todo o percurso que esse gás fez. Ele só terá o mesmo trabalho se ele tiver o mesmo percurso. Agora, existem trabalhos ciclos. O que seria um trabalho ciclo de um gás? Trabalho cíclico de um gás, toda vez que eu falar ciclo, não entenda que eu estou falando de círculo. Então, vamos pensar assim, ó, pressão por volume. O trabalho cíclico de um gás é quando esse gás sai de um ponto, né? Ele sai de um ponto, ó, então ele saiu daqui, veio para cá, daqui ele veio para cá, daqui veio para cá, e ele voltou a seu estado inicial. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, toda vez que o gás exercer um trabalho cíclico, ele sai de A para B, para C, e volta para D, e depois retorna a A. Então, quer dizer que eu tenho um trabalho cíclico, um trabalho em ciclo. Perfeito? Então, ó, todo trabalho de um gás que for cíclico, lembra que a área da figura é igual ao trabalho realizado. Então, a área é numericamente igual ao trabalho. Show? Não posso esquecer disso aqui. Outra coisa muito importante também é que se o ciclo for no sentido horário, o meu trabalho será o quê? Positivo. Agora, se o ciclo for no sentido anti-horário, meu trabalho será... eu estou querendo fazer a letra tal e estou com dificuldade, tá? Meu trabalho será negativo. Então, professor, quando que meu trabalho será positivo? Meu trabalho será positivo toda vez que o ciclo, se um trabalho for em ciclo for no sentido horário. Se o sentido é anti-horário, o trabalho ele é o quê? Negativo. Ou eu posso pensar também, se a pressão for constante, para variações de volumes positivas, para expansão, trabalhos positivos. Para compressão de um gás, trabalhos negativos. Não pode esquecer disso. Então vamos lá para a nossa primeira lei da termodinâmica. Então já sei calcular o trabalho de um gás, já sei trabalhar o trabalho de um gás através de um gráfico, já sei que o trabalho de um gás está diretamente relacionado ao seu volume. Se ele se expande, esse gás exerce um trabalho, se ele comprime, esse gás sofre um trabalho. Para pressão constante, trabalha com a pressão vezes a variação de volume, ou seja, para transformações isobáricas, pressão vezes volume me dá o meu trabalho. Para transformações em que a pressão não for constante, eu vou ter sempre um gráfico associado, e a área do gráfico, limitada com o eixo das abscissas, nos fornece para a gente o trabalho. Se esse trabalho for em ciclo, quando o ciclo é no sentido horário, esse trabalho ele é positivo. Quando o ciclo for no sentido anti-horário, esse trabalho será negativo. Nunca, Anthony, nunca. Eu vou só citar como a gente calcula para gases mono e diatômicos e nunca caiu, tá? Nunca caiu. O Anthony perguntou se cálculo de energia cinética já caiu no Enem. Não, nunca caiu, tá? Galera, seguindo o baile aí. Então vamos para o nosso primeira lei da termodinâmica, coisa que vocês provavelmente em algum momento vocês já viram na vida de vocês, não sei aonde, não sei se no ensino médio, se é matéria de segundo ano,
a gente aqui no Cristo Rei, isso é matéria de primeiro ano, né? Mas em outras escolas, matéria de segundo ano. Tá? Então, se vocês, dependendo da escola que vocês estudaram, no segundo ano tiveram termodinâmica. E aí, uma frase em inglês, né? Que a tradução livre seria: via trabalho ou via calor, sempre haverá transferência de energia. Então, quer dizer que a termodinâmica, nós estamos estudando como que essa transferência de energia pode acontecer para que aconteça o trabalho, ou para que esse trabalho seja convertido em uma outra forma de energia. Isso que é termodinâmica estuda. Então, se a gente fosse colocar assim, essa ideia da termodinâmica, galera, ela começa lá na Grécia Antiga, né, em torno de 10 a 70, né, na Grécia Antiga, onde Herón de Alexandria criou isso aqui. Vou mostrar para vocês o que ele criou. Vai aparecer aqui. Então, você ainda acha que fazer uma pós é algo super distante e... Então, a Univesp, né, máquina de Herón, Este experimento conta com uma lamparina ou uma espiriteira com álcool combustível e um reservatório de água esférico e de vidro com 2 tubos soldados e curvados com saída afunilada. Ao aquecermos o reservatório, transformamos a água no seu interior em vapor. Nesta mudança de fase, o volume da água no estado líquido aumenta mais de 1000 vezes quando passa para o estado de vapor. Portanto, neste processo de expansão, a pressão interna aumenta e o vapor é forçado a sair pelos tubos em alta velocidade. Como o vidro empurra o vapor para fora, o vapor reage e empurra o vidro, com força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário. Desta forma, esta máquina realiza um trabalho mecânico ao girar. Essa máquina foi originalmente concebida por Herón de Alexandria e foi uma das primeiras máquinas térmicas da história, transformando energia térmica em energia mecânica. Beleza? Vocês conseguiram ouvir o áudio? Vocês conseguiram ouvir o áudio do vídeo do YouTube? Fala para mim. Sim, beleza. Então, galera, vocês viram, né? Entre 10, ele viveu aí, né? Entre 10 e 70 aí, né? DC. E ele fez essa que nós chamamos de Eolip lá, que na verdade era uma máquina térmica que transformava aí energia térmica em trabalho. Isso começou lá na Grécia Antiga e isso perdurou durante... Aí nós tivemos aí Império, né, domínio dos bárbaros, né, Império Romano, Bizantino, vocês estudaram sobre Carlos Magno, né, estudaram tudo isso na história antiga, né, esses impérios aí, dominados pela força. Depois vocês viram a Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, e nada foi desenvolvido. Essas máquinas térmicas só foram buscadas para a sociedade, só foram, né, retomadas seus estudos no século XVIII. Ali eu estou pensando ali já na primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial. Não sei se vocês estão tendo aqui, ó, ao lado aqui nós temos a Maria Fumaça e aqui nós temos uma grande indústria de tecidos, né, onde a força motriz e a força animal foi substituída por máquinas térmicas. Essa é a ideia. E aí, né, tem um experimentozinho bem simples de ser feito, que seria esse experimento, vou mostrar para vocês. Gente, eu mostro o experimento com um objetivo único e exclusivamente, que o Enem ele pode trazer um experimento e pedir para que vocês consigam analisar. Tá, gente? A gente não pode fazer, não tem tempo. Então, o experimento é bem simples. Então, ele pegou aqui uma latinha de refrigerante, ele vai fazer um furinho. Nesse furo, ele vai tirar todo o líquido de dentro, vai colocar água, né? Experimentos simples de feira de ciência, de fundamental, que às vezes o aluno fundamental não consegue explicar e hoje nós conseguimos explicar. Então, ó, aqui está mostrando como que está construindo, fazendo uma coisa bem estruturada mesmo, né? Está construindo ali uma hélice. Deixa eu colocar logo na parte final, que é o que nos interessa. Ali, ó, então colocou ali, colocou um tubinho, né?
Perfeito? E aí agora, galera, ele vai aquecer isso aí. Ele colocou ali um álcool, pode ser um álcool líquido, um álcool em gel ali, como algodão. Entendeu? Pode ser álcool líquido, álcool em gel, um algodão, e aí fogo. O que vai acontecer? Vai acontecer uma transformação da água líquida para o estado gasoso, ela vai se expandir, vocês viram que o volume aumenta mais de 1000 vezes, e ao se expandir ela vai querer sair, ela só tem um orifício de saída, e ao sair ela vai ocasionar que essa hélice gire. Então nada mais é do que a reprodução do experimento de Heron lá da Grécia Antiga, só que agora de uma outra aplicação. Perfeito? Galera, então, a força para a produção de bens era braçal e bastante personalizada, era assim que era feita lá no primórdio da Revolução Industrial e antes a isso também. E o homem conseguiu perceber que ele poderia utilizar a força existente na natureza para realizar os trabalhos antes feito manualmente. Tá? E aí nós temos aí, pensando aí em moinhos, né? Usando a força da água, força do vento e etc, etc. Estou pensando na evolução científica da humanidade. E até que nós surgimos aí com a máquina de vapor, né? Que o homem passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir bens em alta escala. Então, o que significa termodinâmica? A palavra termo vem de calor e dinâmica significa dizer força, movimento. No início, nós ocupamos esse estudo da termodinâmica com processos que permitiam converter calor em trabalho, mas hoje não é só isso, a termodinâmica estuda muito mais. Né? Então, isso aqui é uma réplica do experimento de Heron. Então, nós podemos dizer que o ramo da física que tem objeto de estudo, os processos em que há transferência de energia, transformações de energia em sistemas macroscópicos em termos de variáveis macroscópicas. Essa é a definição correta para a termodinâmica. Quando eu falo de variáveis macroscópicas, eu estou pensando em pressão, volume, área, comprimento, temperatura, campo magnético, magnetização, tensão superficial, entre outras. Claro que a gente vai se preocupar simplesmente a pressão, volume e temperatura. Nós estamos ali a nível médio. E a gente também não vai se preocupar com as propriedades físicas, como condutividade, capacidade térmica, coeficiente de expansão, compressibilidade. Isso é nível superior, mas é isso que a termodinâmica estuda. Como que ocorre essa transferência de energia e como que elas podem ser ocorridas? Nós, a nível médio, vamos estudar o quê? A termodinâmica sendo estudada a partir da conversão de calor em trabalho ou trabalho em calor. Somente essa via única. Mas sabemos que não é só assim que acontece. Tá? Então, eu tenho um vocabulário muito interessante para a gente discutir ainda, antes de começar a primeira lei da termodinâmica, é que nós precisamos saber o que seria um sistema termodinâmico. Então, se eu falar de sistema, eu quero que vocês entendam que eu tenho ali uma porção de matéria, que eu estou com o objetivo de estudar. E aí eu estou querendo trabalhar com propriedades macroscópicas, temperatura para a gente, pressão, temperatura, volume. Perfeito? O que é vizinhança nesse meu sistema? É tudo aquilo que está externo ao meu sistema. E que ele pode, eventualmente, trocar ou não energia e matéria. Nós vamos ver como é que eu vou classificar. Quando ele troca energia, quando ele não troca, quando ele troca matéria e quando ele não troca. Tá? E a minha fronteira seria a interface entre o meu sistema termodinâmico e a minha vizinhança. Então, ela pode ser real, pode ser uma parede, pode ser uma membrana, ou pode ser abstrata. Vamos imaginar que eu estou analisando ali a lagoa, né, o meu quarto, e eu considero que o meu quarto é algo único, então eu estou limitando ele imaginariamente. Né? Então, vamos dar um exemplo para a gente. Então, aqui dentro, suponhamos que eu tenho aqui um recipiente, aqui dentro eu tenho um gás, então aqui é meu sistema termodinâmico. As paredes do meu recipiente e esse êmbolo aqui, junto com a base do meu cilindro, significa dizer que são a minha fronteira, e a vizinhança seria a atmosfera exterior. Então, o meu recipiente, tudo ali seria a minha fronteira, que está dividido, o meu sistema termodinâmico do meio externo. Tá? Então, como é que eu posso falar que meu sistema é isolado? Então, um sistema isolado, ou seja, ele não vai trocar nem energia nem matéria com a vizinhança. Esse é um sistema isolado. Quando eu falo que meu sistema é fechado, ele não troca matéria, mas ele pode trocar energia. Então, pode entrar calor ou pode sair calor. Né? Energia térmica pode entrar ou pode sair. Quando eu falo que meu sistema é aberto, ele troca matéria com a vizinhança. Então, sistema fechado não troca matéria. Sistema isolado não troca nem matéria nem energia.
Fechado só troca energia, mas não troca matéria. Aberto troca energia e matéria. Quando eu falo que as paredes são móveis, normalmente estou associando a um êmbolo, é alguma coisa que pode se movimentar. E quando as paredes são fixas ou diatérmicas, que é o contrário. Mal. Paredes diatérmicas é o contrário de adiabáticas. O que é uma transformação adiabática? É uma transformação que não há troca de energia. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Tá? Diatérmicas é que permitem a transferência de energia. Essa palavra diatérmica parece mais comum a nível técnico, a nível superior. Paredes permeáveis, o nome já diz, permite a transferência de matéria. Então, como é que é a nossa primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica surgiu a partir do momento que, ao fornecer calor para um sistema, esse meu sistema ele pode se expandir, e essa expansão vai fazer com que ele desloque alguma coisa, que ele execute um trabalho mecânico. Então, a partir daí, nós chegamos à nossa primeira lei da termodinâmica, onde ele quis associar para a gente 3 grandezas. A quantidade de calor fornecido ou retirado, que a partir de agora vai ser o nosso Qzão, tá? O trabalho realizado ou sofrido por esse meu sistema termodinâmico e a variação de energia interna sofrida também pelo meu sistema termodinâmico. E juntando tudo isso em uma única lei, disse que a quantidade de calor trocada, cedida ou recebida por esse meu sistema termodinâmico vai ser igual ao trabalho por ele realizado ou sofrido, mais a sua variação de energia interna. Então, quer dizer que esse Q aqui, nós já trabalhamos com esse Q, nós já sabemos, inclusive, calcular esse Q. Né? Nós sabemos calcular esse Q, então esse Q está relacionado a calor. Nós já sabemos que trabalho está relacionado com variação de volume. Então, se não há variação de volume, não há trabalho. Se não há troca de calor, não tem Qzão. E a nossa variação de energia interna, professor, o que é energia interna de um sistema? Primeiramente, o que é energia? A energia de um sistema nada mais é do que sua energia mecânica. Tá, mas por que energia mecânica? Cinética mais potencial. Eu tenho uma discussão interessante para a gente entender o que é energia interna. A gente não cai cálculo disso, tá? Está em algum lugar que eu não sei onde que está. Deixa eu ir. Vai. Tá aqui. Galera, então vamos entender. Eu quero que vocês entendam como energia interna como sendo grau de agitação. Porque quando eu falo de um sistema termodinâmico a nível médio, a minha energia interna ela vai ser restrita única e exclusivamente à sua energia cinética. Então, por isso que quando a gente vai calcular, vamos pegar aqui um pincel. Se eu tivesse que calcular, vamos pensar que eu estou trabalhando com gás monoatômico, a energia cinética desse gás seria igual a 3/2 nRT. Professor, então para gás monoatômico é assim que eu calculo a sua energia interna, a sua energia cinética. E eu considero que a energia interna de um gás é diretamente proporcional à sua energia cinética. Então, se aumenta a sua energia cinética, aumenta a sua energia interna. Se diminui a sua energia cinética, aumenta a sua energia interna. Pensando em um sistema fechado, não há troca de matéria. Então, meu número de mols, se eu pensar em um sistema fechado, vamos pensar em um sistema fechado. Estou falando de sistema fechado, não obrigatoriamente tem que ser um sistema isolado, tá? Sistema fechado não vai trocar matéria. Então, em um sistema fechado, o que eu sei? Que o meu número de mols é constante. Eu sei também que R é uma constante. Então, para um sistema fechado, a única coisa que pode variar é a sua temperatura. Então, quer dizer que eu posso dizer que em um sistema fechado, a energia cinética de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, eu posso falar que a energia interna de um gás é diretamente proporcional também à sua temperatura. Então, quanto maior a temperatura de um gás, maior será a sua energia interna. Então, se eu tenho um sistema termodinâmico onde houve aumento de energia interna, eu posso dizer que houve aumento de temperatura. Se eu quero dizer que há diminuição de energia interna, automaticamente eu já sei que há diminuição de temperatura.
Então, temperatura absoluta em Kelvin, que mede o grau de agitação das partículas. Então, quer dizer que se um sistema aumenta a sua energia interna, é porque aumentou a sua temperatura. Se a sua energia interna diminuiu, é porque a sua temperatura diminuiu. Tá claro isso para vocês? Vou mostrar aqui. Olha o grau de agitação. Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou aquecer o meu sistema. Olha como é que o grau de agitação aumenta. Então, ao fornecer energia térmica, eu aumento o grau de agitação desse meu sistema. Agora, também, eu consigo também, vamos colocar aqui, eu consigo também aumentar a energia interna do meu sistema, realizando um trabalho sobre ele. Repare que o grau de agitação das partículas, olha como é que é, e olha como é que está agora. O que eu fiz? Eu realizei trabalho. Então, quer dizer que eu consigo. Então, se aumentou o grau de agitação, é porque aumentou a sua energia interna, é porque aumentou a sua temperatura. Então, professor, então quer dizer então que eu posso aumentar a temperatura de um sistema termodinâmico, não obrigatoriamente aumentando a sua temperatura, não fornecendo calor para ele? Sim. Eu consigo aumentar a energia interna de um meu sistema termodinâmico exercendo trabalho sobre ele ou fornecendo calor sobre ele. Lembrando que calor e temperatura são grandezas diferentes. Então, aqui eu estou fornecendo calor, eu estou aumentando a sua temperatura, automaticamente estou aumentando a sua energia cinética, que, consequentemente, aumenta a sua energia interna. Show? Quanto maior o aporte de energia térmica, maior será o seu grau de agitação. Tranquilo para a gente? Galera, juntando tudo isso em uma primeira lei da termodinâmica, aí a gente escreve isso das mais diversas formas possíveis. Professor, então eu posso dizer que trabalho... Eu posso dizer que trabalho de um gás é igual a Q menos ΔU? Pode dizer sim, cara, não tem problema não. Então, essa lei aqui, se passar um para lá, muda sinal. Então, eu gosto de escrever assim, que a quantidade de calor trocada é igual. Eu gosto de dizer, usar o W ainda, mas se quiserem usar a tal, não tem problema, mais ΔU. Não posso sair desse slide sem vocês saberem que Q está relacionado a calor, que tal o trabalho está relacionado à variação de volume e ΔU está relacionado à variação de temperatura. Então, se não há troca de calor, Q é zero. Se não há variação de volume, trabalho é zero. Se não há variação de temperatura, não há variação de energia interna. Não pode se esquecer disso aí. Cada grandeza dessa na primeira lei da termodinâmica está diretamente relacionado a uma segunda propriedade extensiva. Né? Uma segunda característica, calor, volume, temperatura. Show? Vou seguir. Galera, então vamos lá. Trabalho realizado por um gás. Então, repare que se meu volume aumenta, o que entende? Que meu gás realizou trabalho. Se meu volume diminui, significa dizer... Deixa eu apagar os meus desenhos aqui. Que tá... Então, quer dizer que se o gás ele é comprimido, é porque o meu sistema realiza trabalho sobre ele, minha vizinhança realiza trabalho sobre ele, então meu trabalho é negativo. Energia interna está aqui. Repare a fórmula para as moléculas monoatômicas. Perfeito? Show? Então, quer dizer que o número de mol, constante universal dos gases ideais, e temperatura do gás, temperatura absoluta. Galera, agora nós vamos discutir cada situação. Cada situação. Primeira situação, transformações isocóricas ou isovolumétricas. Então, primeiro, se não há variação de volume, então quer dizer que eu posso cortar o trabalho. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então, toda transformação isovolumétrica, o meu trabalho é o quê?
Se eu cortar aqui, meu trabalho é nulo. Então, quer dizer que a quantidade de calor é igual à variação de energia interna. O que isso quer dizer para a gente? Que se eu olho o meu termômetrozinho aqui, ó, olha o meu termômetro aqui, presta atenção no meu slide. Se eu forneço calor, o que acontece com a minha temperatura? Aumenta. Se aumenta a minha temperatura, olha ΔU aqui embaixo. A variação de energia interna ela é positiva. Agora, se eu retiro o calor de um gás, olha a minha temperatura, diminui. E olha a variação de energia interna, ela é negativa. Então, para transformações isocóricas, isométricas ou isovolumétricas, quando o meu sistema termodinâmico recebe calor, a minha variação de energia interna é positiva, logo há um aumento de temperatura. Quando o meu sistema termodinâmico cede calor para transformações isométricas, isovolumétricas ou isocórica, a minha temperatura cai, logo a minha variação de energia interna ela é negativa. Segundo tipo de transformação, transformações isotérmicas. Se a minha transformação é isotérmica, cuidado, gente, aqui tem que ter cuidado. Que isotérmica eu estou falando de temperatura, não estou falando de calor. Então, se estou falando de temperatura, não tem variação de energia interna, já que não tem variação de temperatura. Repare aqui o meu termômetro de novo para comprovar se isso é uma verdade. Então, se não tem variação de energia interna, então quer dizer que o meu trabalho fica sendo igual à quantidade de calor cedida ou recebida. Então, quer dizer que se eu fornecer calor para o meu sistema, ele se expande. Se eu retirar calor do meu sistema, o que acontece? Ele comprime. Repare que não houve variação de temperatura. Então, eu tenho que saber analisar isso no gráfico, cara. Se não sei analisar isso no gráfico, fodeu, eu perdi a questão. Estou falando de vestibular, não estou falando de Enem, não, tá? Ia fazer vestibular tradicional aí. Ó, PV. Eu vou fazer aqui, ó. Ó, isso aqui é um isoterma. Se eu sair de A para B, o que está acontecendo aí? Uma expansão. Então, eu posso afirmar que o meu gás, ele recebeu calor em A, cara. Por isso que ele se expandiu. Mas não houve variação de temperatura. Tá vendo? Não tem calor. O gráfico não vai ter calor. Nós temos que saber interpretar isso aí. Não vai ter calor, não, tá? A gente tem que interpretar isso aí. É pressão e volume, acabou. Galera, transformações adiabáticas. Professor, o que é uma transformação adiabática? Eu tenho um sistema isolado, nem meu sistema isolado, ele não vai trocar nem matéria, nem calor. Então, a palavra adiabática quer dizer que não há troca de calor. Se não há troca de calor, então Q não tem, que Q mede a quantidade de calor recebida ou cedida. Então, esse cara é zero. Cortou. Aí, olha só como é que vai ficar a minha fórmula. Cortei esse cara. Então, se eu corto esse cara, preste atenção, se eu cortei esse cara, esse aqui ficou zero. Aí, olha só, se eu passo ΔU para lá, ele fica negativo. Então, quer dizer que trabalho é igual a menos ΔU. Professor, o que isso quer dizer para a gente, professor? Aí que tá. Aí que entra o detalhe que o Enem pode abordar. Em toda transformação adiabática, quando há uma expansão, olha a minha temperatura, há uma queda de temperatura. Professor, onde que acontece isso? Dá um exemplo para a gente. Desodorantes aerosóis. Quando você aperta o puff, aquele gás ali, ele se expande muito rápido, não dá tempo dele trocar calor com o ambiente. E se você perceber, o recipiente, e principalmente em torno da válvula, fica gelado, porque a temperatura dele cai. Sucesso? Agora, se a gente comprimir esse gás, ó, vou comprimir esse gás, o que acontece? Eu fiz errado. Deixa eu continuar aqui, expandir. E se eu comprimir esse gás, a sua temperatura vai elevar. Exemplo, não sei se vocês já encheram
pneu de bicicleta ou essas bolas de aniversário com uma bomba, quando você comprime o gás, o que acontece com a bomba? Ela aquece. Por que ela está aquecendo? Porque o sistema, você é a vizinhança, você está exercendo trabalho sobre o sistema termodinâmico. E é um trabalho muito rápido, não dá tempo de trocar calor. O meu sistema termodinâmico não dá tempo de trocar calor com a vizinhança. O que vai acontecer? Um aumento da sua energia interna, ou seja, um aumento da sua temperatura. Por isso que fica quente lá. Então, aerosol e uma bola dessas de encher pneu, encher bola, encher etc. Aí. Então, eu posso pensar, em resumo, que em toda transformação isotérmica a quantidade de calor é igual a trabalho, que em toda transformação isovolumétrica a quantidade de calor é igual à variação de energia interna, e para toda transformação adiabática, o trabalho é igual a... é o oposto da variação de energia interna. Então, eles são opostos. Se meu sistema realiza trabalho, a sua temperatura diminuiu. A sua variação de energia interna foi negativa. Se o gás sofre trabalho, a sua temperatura aumentou, ou seja, houve aumento da variação de energia interna. Numa transformação isovolumétrica, se o gás recebe calor, sua temperatura aumenta. Se o gás cede calor, sua temperatura diminui. Numa transformação isotérmica, se recebe calor, ele se expande, se perde calor, ele comprime. Isso é o nosso resumo da nossa primeira lei da termodinâmica. Perguntas aí? Acabou o nosso bate-papo de hoje. Perguntas? Se não tem perguntas, eu digo a vocês que amanhã, então, nós só vamos fazer exercício disso aqui, da primeira lei, e deixar a segunda lei para a semana que vem. Então, fazer um exercíciozinho, mando uma lista de exercícios para vocês, para que vocês possam se divertir. Galera, sem mais perguntas, faça suas anotações, faça suas observações, tudo que eu disse. Se não deu tempo de anotar, assista novamente o vídeo. E, para vocês, um forte abraço e até amanhã sem falta. E essa semana, de novo, 3 aulas de Química, tá? Galera, partiu, forte beijo, tchau.